as leis elas estão caminhando, acho que um pouco mais lentas ainda do que no caso do autismo. Hoje em dia a gente tem no Brasil algumas leis específicas que criam dias ou semanas de conscientização do TDAH, e essas datas variam bastante de um estado, de um município para o outro. Existe um certo consenso de uma data que é exatamente hoje é 13 de julho, e essa data ela aparece em algumas leis estaduais e municipais como dia de conscientização do TDAH, e esta recorrência também em outros países do 13 de julho, e eu não sei a razão do porquê dessa data, criou até uma fake news de que hoje, 13 de julho, é o Dia Mundial do TDAH. Né? Mas, na verdade, esse dia não existe nenhuma convenção internacional que estabelece isso como Dia Mundial do TDAH. No entanto, mesmo no Brasil, hoje, inclusive, eu presenciei numa audiência no plenário da Câmara dos Deputados, um deputado prestando uma homenagem ao Dia Mundial do TDAH, mas, infelizmente, é uma fake news. Não existe esse dia ainda. Essas datas de conscientização, que são ações importantes porque elas podem estimular que o poder público local, que as escolas realizem ações nesses momentos para promover informação, conhecimento, combate ao preconceito, etc. Existe uma lei federal, a Lei 14.254, que foi aprovada dia 30 de novembro do ano passado. E ela dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Então, essa lei ela é muito importante porque ela é recente, é de novembro do ano passado, e ela vai dispor que o poder público precisa estabelecer formas de acompanhamento do TDAH e do disléxico. E a dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem associado à leitura e à escrita, ela costuma muito aparecer associada ao TDAH. Ou seja, é muito comum o TDAH ter a comorbidade da dislexia ou a pessoa disléxica ter certos traços de TDAH. Então, por isso que esses dois transtornos aparecem juntos, né? Então, essa lei ela vai incentivar que as escolas, serviços de saúde se esforcem pela identificação precoce dos sinais nessa criança e possa fazer encaminhamentos para especialistas para poder receber o tratamento adequado. E existe um projeto de lei, o projeto de lei 4.254 de 2019, que foi aprovado agora, dia 28 de junho, há 15 dias atrás, e que está apenas aguardando a sanção presidencial. E se virar lei, ele institui a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, que vai ser a primeira semana de agosto, a partir do dia 1º de agosto de cada ano. Essa lei já existe em alguns estados ou municípios do Brasil, que coloca ali a primeira semana de agosto como semana de conscientização, e foi aprovada agora, dia 28 de junho, uma lei bem pequenininha, com 2 artigos só, que instaura essa Semana Nacional de Conscientização. Se ela for sancionada ainda agora no mês de julho, então, portanto, 1º de agosto deste ano já é o primeiro dia de Semana Nacional de Conscientização. É claro que não vai ser uma coisa automática assim, né? As leis têm um tempo para elas serem, vamos dizer assim, serem colocadas, né, em prática nos diferentes ambientes da esfera pública, mas aqui na nossa escola, pelo menos, eu já pretendo 1º de agosto já fazer alguma coisa nesse sentido. E hoje, 13 de julho, como eu falei que é colocado, né, popularmente como Dia Mundial do TDAH, está acontecendo uma audiência na Câmara dos Deputados, discutindo a PL 2630/2021, esse projeto de lei, que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Está em debate hoje lá na Câmara, talvez esteja acontecendo até nesse momento ainda. E esse projeto, se aprovado, ele vai ser importante para criar regras de atendimento e acomodação de pessoas com TDAH, com necessidade comprovada. Por exemplo, já existem, por iniciativas de algumas instituições, de vestibulares e concursos, Enem, por exemplo, já existe o dispositivo que dá à pessoa com TDAH ou dislexia
solicitar um atendimento especial na prova. Por exemplo, eu trabalho na aplicação do Enem todo ano e já faz 2 anos que eu trabalho como ledor de um menino disléxico. Ou seja, ele tem dislexia comprovada, laudada, ele solicita o suporte especializado, então ele faz a prova numa sala separada de todo mundo, e 2 ledores, 2 professores vão ler para ele a prova. Aí, no caso, eu e uma professora atuamos como ledores para ele, né? Por quê? Porque o disléxico ele tem uma dificuldade ali neurobiológica com a leitura. As palavras se confundem, as palavras trocam de ordem, ele tem muita dificuldade de ler. Então, essa desvantagem que ele tem em relação aos demais candidatos, por uma condição da sua saúde, né, lhe dá o direito de ter algo que minimiza essa distância, essa diferença. Então, no caso, os ledores lendo para ele a prova. Eu não sabia, eu não sei se foi falando com você ou com a Vitória, eu não sabia que TDAH estava já incluído no edital do Enem desde 2012, se eu não me engano. Acho que foi com você que eu falei, né? TDAH não entra nisso. Aí eu descobri depois que entra, que na verdade TDAH já aparece no edital do Enem, se eu não me engano, de 2012, que a pessoa TDAH também pode solicitar atendimento especializado. No caso do TDAH, eu não acredito que seja o ledor, né, que é importante para o disléxico. No caso do TDAH, 2 fatores de acomodação numa prova ou concurso, eu acho que podem ser importantes se a pessoa, com a ajuda do médico, chegar à conclusão de que ela precisa. Não é assim, todo TDAH precisa. Se a pessoa, conhecendo qual é a sua condição do seu transtorno, que tipo de tratamento ela já tem, que apoio ela já possui, ela pode concluir com a ajuda do médico que ela precisa fazer prova numa sala separada, livre, portanto, dos ruídos e demais estímulos que podem atrapalhar, porque o TDAH ali na frente, na primeira carteira fazendo prova, o saquinho de salgadinho lá na última carteira fatalmente vai ser uma coisa que vai interromper a leitura de uma questão ali. Né? Vai interromper mesmo, assim. Sabe? Para mim isso não interfere, mas para muitas pessoas TDAH eu sei que os ruídos externos podem assim bloquear a concentração. Né? Além do excesso de estímulos, as várias pessoas estão ali, o aplicador que tem uma rotina maior de atenção e atendimento aos outros alunos, isso vai distraindo a todo o tempo. Então o TDAH, se ele julgar necessário e tiver o respaldo médico solicitando isso, ele pode solicitar uma sala extra ou solicitar tempo adicional na prova. Ou seja, ele vai ficar com todo mundo, mas ele lê mais devagar que todo mundo, ele precisa ler e reler, conferir e voltar, então ele solicita o tempo adicional. Ele vai ficar 1 hora a mais do que todo mundo para poder fazer a prova no seu ritmo. Então, essas coisas são só 2 exemplos, né, tanto do disléxico quanto do TDAH. Como eu disse, existe por iniciativa própria de algumas instituições, do INEP, que organiza o Enem, de algumas instituições que fazem vestibular em faculdades ou concursos públicos. E se eu não me engano, tem alguns estados do Brasil, acho que Santa Catarina e Acre, que tem leis sobre isso também. Mas, de uma maneira geral, ainda não tem. Então, o projeto de lei que está hoje em discussão na Câmara, ele quer exatamente enquadrar melhor os direitos e proteção da pessoa com TDAH. Né? E é importante eu frisar uma coisa, que é assim, nessa discussão toda, acho que a Vitória também sabe disso, muitas vezes a gente enfrenta ainda o questionamento, né, se nós não estaríamos portando uma vantagem, né, ao adquirir esses direitos de acomodação, de atendimento especializado. É importante a gente ter em mente que a pessoa que sofre de um transtorno, que tem uma certa condição, ela passa, na verdade, uma vida toda em desvantagem. O esforço que eu preciso mobilizar para realizar uma tarefa de escolar, por exemplo, sendo TDAH, é maior do que a pessoa que não é TDAH. Porque eu terei distrações, eu terei dificuldade de foco e concentração, de relacionar pontos, de interpretar informações. Portanto, a gente tem uma vida de desvantagens. Essas acomodações, elas podem reduzir essas diferenças, né? E não é nada confortável você chegar a uma condição de admitir que você precisa de um apoio especializado.
Ninguém quer isso, ninguém quer trocar, né, uma vida normal de neurotípico por uma vida na qual você precisa solicitar um tempo a mais de uma prova, ou precisa solicitar de fazer prova de uma sala separada. Isso não é nada confortável, vantajoso para ninguém, né? Mas é um reconhecimento de que nessa condição você consegue competir em um grau de igualdade com os demais. No plano das leis, leis podem ser instituídas para isso também. Se eu sou alocado numa nova empresa, por exemplo, eu tenho meu potencial, eu tenho minha capacidade de desenvolver bem as minhas tarefas, eu tenho domínio sobre aquilo, só que eu preciso chegar, por exemplo, para a direção da empresa e falar, olha, só que eu sou TDAH. Então, para eu desempenhar bem, cara, você precisa me dar uma sala mais isolada. Eu não posso ficar aqui nesse galpão com 20 mesas de escritório enfileiradas. Aqui não rola para mim. Então, as leis podem estabelecer isso. Ou seja, o direito da pessoa no ambiente de trabalho ter uma alocação, uma acomodação adequada à sua condição. Porque se esse direito me for negado, qual vai ser o resultado? Eu não serei tão produtivo no trabalho. Não sendo produtivo, acho que isso é a mesma coisa que também vale para o autista, né, Vitória? Não sendo produtivo, eu serei avaliado igual a todo mundo. Olha, você não está focando, você não está concluindo as tarefas, você está deixando passar muitos erros. Aí eu serei, por exemplo, demitido. Não porque eu não era capaz de fazer, porque o ambiente em que eu fui colocado não era propício à minha condição. Então as leis como a que hoje se discute no Congresso, elas visam fazer esses ajustes e dar esses direitos de acomodação que podem favorecer, no caso, não é favorecer, a palavra fica até mal colocada, que podem ajustar para que a minha condição e capacidade seja mais igual a de todo mundo.